Bom dia, galerinha! Mais uma vez estamos aqui para uma aula super legal. Espero que todos estejam presentes, né? E assistam com muita atenção o vídeo completo, ok? Vamos lá! Hoje a gente vai falar sobre plantas baixas e vistas, com muita atenção nos detalhes e em tudo. Primeiro a gente vai fazer uma correçãozinha, ok? Bom dia, meus amores! Mais uma vez estamos aqui para a correção de uma tarefinha nossa. E é isso aí. Na nossa primeira questão tem assim: como se classificam os triângulos quanto aos lados? Bem, os triângulos eles podem ser classificados de acordo com os lados em três tipos. Podem ser isósceles, equiláteros ou escalenos. Isósceles quando ele possui dois lados iguais. Equiláteros quando eles possuem três lados iguais. E escaleno quando eles possuem nenhum lado igual. Item B. Como se denomina um triângulo que possui três lados com medidas iguais? Equilátero, a gente já tinha dito isso, né? Quantos lados congruentes possuem um triângulo isósceles? Congruentes são iguais, então são apenas dois. Como se denomina o quadrilátero que tem somente dois lados paralelos? Um trapézio, né, gente? Que nome se dá aos paralelogramos que possuem os quatro lados iguais? Bom, a gente aí tem dois. Tem o nosso losango e tem o nosso quadrado. Muito bem. Segunda questão. Observe o triângulo a seguir e determine com o auxílio de uma régua a medida do lado AB. Em seguida, faça o que se pede. Classifique esse triângulo quanto aos ângulos e quanto aos lados. Bom, não tem como usar uma réguazinha aqui, mas eu vou tentar ajudar vocês o máximo que eu puder, tá? Aqui, se você observar, ele vai ser um ângulo reto. Primeiro, porque essa linha está vertical a essa linha horizontal. Então, aqui eu posso dizer que elas são perpendiculares. A partir desse momento, então, eu já sei que vai formar um ângulo de 90 graus. Então, esse triângulo ele é retângulo e o ângulo C é um ângulo de 90 graus. Ele é escaleno porque o segmento AB visivelmente é maior do que o segmento BC e CA. Logo, ele é um triângulo escaleno porque possui todos os lados diferentes. Então, no mais, meus amores, é isso. A gente vai dar continuidade ao nosso roteirinho e até já já. Então, vamos lá, dando continuidade ao nosso roteiro, o que a gente pode observar? Primeiro, vamos conceituar o que são plantas baixas. Na verdade, plantas baixas é um layout ou um desenho. Como assim um desenho? É um desenho que eu faço, em primeiro lugar, né, quando eu tenho uma ideia do que eu quero construir algo, eu quero montar algo, desenvolver algum projeto meu, eu faço um desenho para denominar o local de cada objeto, a posição, os tamanhos, né, de cada posição. Aí no formal eles dizem assim: é um layout, desenho ou projeto de uma casa ou um determinado ambiente. Com isso, é possível visualizar como todos os cômodos estão interligados, ou todos os espaços, né? Vamos dizer assim, a disposição dos móveis e outros aspectos. Posso dar aqui, ó, exemplos, tá? Observe que aqui é uma planta baixa, mas já com os objetos distribuídos. Aqui não, aqui primeiro eu fiz só aquele rascunho mesmo com as medidas e a disposição dos espaços. Aqui eu coloquei mais um exemplo bem bacana para você ter uma noção mais ou menos de como seria uma planta baixa. Gente, eu preciso que vocês prestem bem atenção, que as medidas são muito importantes, tá? Porque se a gente fizer medições erradas, isso aqui ele pode sair meio torto, né? Daqui para cá. Então, observem com bastante atenção os detalhes. Plantas baixas de figuras geométricas. Eu coloquei o cilindro, o triângulo, o cubo, o cone e um retângulo, um bloco retangular ou um paralelogramo. Observe então, ó, vista eles de lateral e vistas de uma planta baixa, tá? Continuando. As vistas elas podem ser classificadas em vistas laterais ou horizontais, são aquelas que mostram a profundidade e a altura, ou seja, é em 2D. São vistas frontal, é a vista mais importante. Por que é a mais importante? Porque é aquela que demonstra a maior quantidade de detalhes. Você está de frente ao objeto ou o determinado espaço que você está visualizando, observando, né? Elas também podem ser superiores ou vertical. É a figura plana que aparece na parte de cima e de um determinado objeto.
Observem que aquelas vistas que a gente viu das figuras planas, elas também podem ser denominadas como vistas superiores, né? Quando a gente olha assim de cima, o objeto dá aquela impressãozinha. As vistas também podem ser oblíquas. Permite a observação do corpo e da parte superior do objeto, mas não sua altura. Ou seja, uma vista panorâmica do objeto, meio assim que de ladinho. Bora ver agora os exemplos? Vista frontal. Observem que está bem de frente. Eu coloquei uma sala de aula, mas você pode visualizar, então, o máximo de detalhes possíveis dessa sala, tá? Por quê? Porque está frontal, bem de frente, né? Vista lateral ou horizontal. De lado, né? A gente está vendo de lado. É possível avaliar a altura dos elementos fixos, mas é difícil avaliar a distância entre eles. Esta é uma vista lateral, também conhecida como horizontal. Vista superior ou vertical. É aquela vista que eu falei de cima, né? Nessa visão, é possível ver com precisão a distância entre os elementos, o tamanho de cada um e como é possível passar de um lugar para o outro. É a visão vertical, também conhecida como superior. É a partir dessa visão que as plantas e mapas são construídos. Olha aí a observação dos detalhes, tá? Vistas oblíquas. Nesta visão, parece que os elementos têm alturas parecidas e o terreno fica mais plano. É a chamada visão oblíqua. Observe que a gente está, tipo assim, de diagonal, né? Fazendo uma diagonalzinha. Vamos lá. Quais são... ainda tem a perspectiva, tá? Qual é essa perspectiva? Vamos lá. Muitas vezes precisamos representar formas não planas no papel. Para isso, podemos usar, por exemplo, desenhos em perspectiva. A perspectiva é uma técnica que permite representar figuras tridimensionais, como poliedros, no plano, representado pelo papel. Por que isso? Vamos dizer assim, na verdade, quando uma situação ela é 3D, ela tem aquelas 3 dimensões, ela ocupa alguns espaços, né? E desenhado no papel, não tem muito o espaço ocupado. Você vai observar agora no exemplo, ó. Exemplo 1. Vamos começar desenhando um bloco retangular em perspectiva. A malha quadriculada nos ajudará nessa tarefa. Observe aqui que eu fiz um retângulo, tá? Desenhe um bloco retangular que ficará de frente. Isso aqui quer dizer que é perspectiva porque eu vou ter mais ou menos uma noção de como que ele vai ficar em 3D. Justamente porque eu não estou aqui ao vivo, né? Pegando nele. Ó, depois eu vou colocar... assinale os vértices na face opostas. Lembre-se de que as faces opostas do bloco retangular são idênticas. Isso quer dizer o quê? Os mesmos tamanhos, as mesmas distâncias. Só que um pouco mais acima ou um pouco mais abaixo, tá? Tanto faz, se é abaixo ou acima. Usando régua, trace as arestas visíveis com linha contínua e as demais com linha pontilhada. Como assim, professora? Observe que as visíveis são os que vão ficar na parte da frente. É aquela parte que vai dar a noção de frente, né? E a pontilhada é aquele desenho que vai dar a noção de trás. Por isso que chama perspectiva. É uma perspectiva que eu vou ter. É uma ideia que eu vou ter do desenho 3D, do objeto 3D, né? Do poliedro. Tá bom, galerinha? Eu espero que todo mundo tenha entendido. Gente, eu vou só retomar aqui mais um pouquinho. Aqui, se você usar essa técnica, você pode utilizar para qualquer tipo de objeto, tá? Principalmente se for figuras geométricas. Mas fora isso, também serve para qualquer outro tipo de objeto. Uma cadeira, uma mesa. E é da mesma forma. Você vai projetar, ou tipo imaginar, né? Fazer esse projetinho aqui da imagem, mas sendo em pontos, os pontos dos vértices. Depois vai fazer a ligação de cada um deles. A ligação desse com esse, do vértice 2 com vértice 2, do 3 com 3 e do 4 com 4, tá? E aí você observa que fica dessa forma, quando você termina o desenho. Isso ele serve para qualquer tipo de objeto, tá bom? Depois eu vou postar aqui uma casa em perspectiva, para vocês verem como vai ficar super legal. No mais é isso. Vamos resolver a atividade. Agora é com você, página 52, questão 1 e 2. Tchau, tchau, galerinha. Foi um prazer hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, dá um likezinho aí, segue o canal, se inscreve no canal que vai ser super bacana as informações que eu vou postando. Tchau, tchau!